Oi, gente, bom dia para vocês. Hoje é dia 16 de fevereiro, né? Segundo aí os cientistas, né? É hoje que o mundo acaba, gente, é isso? Então, mas antes de acabar, vamos fazer um videozinho aqui. Estou eu no carro, fevereiro, hoje saiu um sol maravilhosamente lindo, né? Eu sempre falei para vocês que fevereiro é o pior mês na Itália, porque é um frio exagerado, só que esse ano começamos diferente, né? Janeiro foi tremendo, foi de bater o queixo, neve para todos os lados, né? Em compensação, fevereiro tá aí, gente, ó, com um sol maravilhoso. Acabei de ver aqui a temperatura que está marcando 19 graus. Eu vou até abrir um pouquinho aqui, senão eu vou morrer sufocada, que eu tô dentro do carro, viu, gente? Eu tô esperando a Alessia sair da escola. Então, disse, por que não fazer um vídeo, né? Eu decidi fazer esse vídeo, gente, é para responder um pouquinho umas dúvidas que ficaram com relação ao vídeo que eu fiz falando sobre a escola para as crianças, né? Principalmente a escola materna. Teve bastante dúvidas aqui. Então, em relação à escola materna e à creche. Então, fazendo um videozinho assim, porque como eu vi que essa dúvida se repetiu para muitas pessoas, então é melhor fazer o vídeo, que aí se de repente surgir de novo essa dúvida com outra pessoa, tá aí já a resposta, né? Eu escrevi aqui quais foram as dúvidas, né? Então, gente, com relação a transporte escolar, né? Me perguntaram se tem serviço de ônibus escolar, né? Tem, gente, tem sim. A Itália, ela oferece esse serviço, né? A prefeitura, ela oferece esse serviço de ônibus escolar que leva para a escola. Só que, gente, diferente do Brasil, aqui o ônibus escolar, ele tem um ponto, né? Os pontos onde ele sai. Não é que nem lá no Brasil, pelo menos em São Paulo, eu lembro quando eu estudava, o ônibus vinha e me pegava na porta de casa, né? Aqui não, aqui vamos supor assim, você mora no tal bairro, aí eles têm os pontos, assim, olha, o ônibus vai parar em frente à igreja, o ônibus vai parar na praça, entendeu? Então, assim, os pais têm que levar as crianças até esse ponto e na hora que o ônibus volta para levar as crianças para casa, é no mesmo local. Então, tem que ter a pessoa, o responsável por essa criança, tem que estar esperando ali, né? Não pode ser ninguém estranho que eles estranho que eles não conheçam, né? Tem que ser sempre autorização. Tudo vai ser autorizado, gente. Assim, vamos por assim. Se você tem o avô ou avó, você vai sempre deixar por escrito. Olha, está autorizado o avô, a avó a retirar a criança na escola. Sem essa autorização, ninguém retira ninguém. Então tem os locais para fazer a entrega das crianças, né? E levar para a escola. Então, gente, o serviço de transporte, né, ele funciona em base ao modelo IZ. O modelo IZ, gente, é o atestado de pobreza que eu falei para vocês, né, no vídeo sobre escola materna, né. Eu falo atestado de pobreza é o modo, eu resumindo do que se trata, né, porque seria a renda anual de uma família, tá? Aí eles têm os valores, eu fui procurar no site da prefeitura os valores, né? Anual, tá? O preço que a pessoa vai pagar anualmente por esse serviço. Se tratando de uma pessoa que é residente fora do comune onde estuda, ela vai pagar o valor inteiro. Esse valor inteiro vai de 180 a 250 euros ao ano, tá? Pessoas com valor econômico, né, a renda anual até 5 mil euros, ela não vai pagar por esse serviço, ela vai ter o serviço de transporte escola totalmente grátis. Valores de uma renda anual de uma família de 5 a 30 mil euros, ela vai pagar de 112 a 180 euros ao ano, se utilizar o serviço de ou só ida ou só volta da escola. Se ela usar ida e volta, ela vai pagar entre 155 a 250 euros ao ano. Para o segundo filho, essa família ela vai ter uma redução de 30% e para o terceiro filho ela vai ter uma redução de 70%, tá, gente? Então são esses os valores para o transporte público escolar. E é isso, gente, tá? Eu acho que vocês podem ter ideia com relação aos valores. Basta que você entre no comune da cidade que você mora. Vamos supor, joga aí no Google.
Comune de Milão, né? Aí você vai lá, escola, serviço de transporte, você vai ter todas as explicações, o prazo de inscrição e tudo. Importante, gente, é que quando a pessoa vem morar na Itália, ela fica sempre atenta ao prazo de inscrição, porque perdeu a inscrição, gente, depois é dor de cabeça. É bem difícil conseguir vaga para uma coisa fora do prazo de inscrição. Uma outra pergunta que me fizeram, gente, com relação a terremoto, como é que funciona? As crianças, elas têm treinamento para isso? Como é que funciona? Então, gente, as crianças, elas têm treinamento, seja para terremoto, para incêndio ou qualquer outra situação de emergência. Na escolinha da Alessia, nós tivemos uma reunião e essa foi uma questão que foi bastante abordada pelos pais, justamente por Ancona ser uma zona sísmica, né? Principalmente desde o ano passado que começou essa onda de terremoto no Abruzzo e na região central da Úmbria lá, treme aqui também, então isso daí é bem preocupante, mas graças a Deus, gente, Ancona é uma das cidades mais seguras da Itália com relação a terremoto. As construções públicas e privadas, né, particulares, elas são bastante resistentes, porque teve um terremoto no ano de 1971 que destruiu bastante a cidade de Ancona. Então, quando ela foi reconstruída já com sistema de segurança para isso, né? Então, e as professoras, elas estavam explicando como é que funciona, né, esse treinamento, né? Esse treinamento, gente, eles fazem em base a uma brincadeira, né? Eles pegam uma criança, né? Eles escolhem a criança, aquela criança que de repente é mais esperta, sabe? Que pode ensinar as outras, né? E eles fazem assim, hoje você vai ser o líder, né? Quando a professora fala assim, olha, vamos nos esconder, vamos entrar debaixo das mesas, você tem que fazer isso. Aí ela explicou que cada uma já tem o lugarzinho certinho para ir, entendeu? Assim, ó, 4 crianças aqui debaixo, 5 crianças ali, porque na hora do terremoto, gente, o treinamento é se afastar de janelas, né, principalmente janelas de vidro, né, e ir para debaixo das mesas, né? Então as crianças, elas vão para debaixo das mesas e assim que terminar o tremor, né, eles têm que sair da escola, têm que deixar a escola. E aí eles fazem toda a fila bonitinha, tem que seguir fulano, né, ir atrás dele do jeitinho e depois vão para fora, né? A escola, ela tem o quintal lá, né, onde tem o parquinho, então eles ficam ali na parte segura. É assim que funciona o treinamento. Mas assim, gente, tudo os professores, eles tentam passar como se fosse uma brincadeira, justamente para não assustar as crianças. Graças a Deus, as escolinhas, a escola, pelo menos a escola da Alessia, a escola, como fala, ela é um andar só, né? Então, geralmente, quando a pessoa está num andar só, andar térreo, né, sente de menos, né? Inclusive, quando teve um agora em janeiro, quando teve aquele tremor, eu já entrei em desespero, já tentei ligar para a escola. E aí tava dando sempre preocupada porque todas as mães resolveram ligar, né? Mas aí, só que eles falaram, a gente não sentiu nada, foi tudo tranquilo, só que justamente por precaução eles deixaram a sala, foram para fora, né? E quando acontece isso, gente, dependendo da intensidade do terremoto, a própria prefeitura, né? Os bombeiros, eles falam, ó, as escolas hoje e amanhã estarão fechadas e só serão abertas após vir a perícia verificar se está tudo ok, se a escola pode retornar às atividades. Só depois de um ok de um bombeiro, dos engenheiros, que a escola reabre novamente para as crianças. Mas isso dura 2 dias no máximo, tá, gente? E isso daí era a dúvida sobre terremoto. Sobre material escolar, gente, me perguntaram, né, se o material escolar, se a escola que dá ou se os pais devem comprar. Então, desde que a Alessia começou a escolinha, né, que ela começou na creche, tudo aquilo que ela precisou, eu comprei, né. A creche, eles pedem a fralda, eles pedem aqueles lencinho úmido para as crianças. Na escola materna, ela usa aqueles babadorzinho de pano. Eles pedem copo de plástico para as crianças com nome, tem a troca de roupa. Aí eles pediram também para comprar um livro, né? A própria escola que vende esse livro, a gente comprou o livro. A gente pagou 9 euros, mas assim, é um livro que ela vai usar durante os 3 anos que ela tiver nessa escolinha. É o livro que eles irão utilizar.
Mas assim, gasto mesmo assim, pelo menos com a materna, a gente, né, nós pais aqui, nós não estamos tendo tanto, não. Tem os cursos, né, extracurricular, que nem a Alessia, ela vai começar a aula de música, e essa aula de música a gente vai pagar 20 euros ao ano para eles fazerem aula de música. Vão aprender a tocar um instrumento, reconhecer sons, cantar. Vão ver que de repente as crianças elas têm mais habilidade para isso. E tem uma senhora que está me olhando porque eu acho que ela não está entendendo com quem eu estou falando. Ai, gente, vamos lá. Uma outra pergunta que me fizeram é: crianças que não falam italiano, como é que funciona? Então, gente, como é que funciona? Funciona que você manda a criança para a escola e ela vai aprender o italiano. É assim. Os professores, eles não vão ficar preocupados lá se ela vai falar ou não. Eles tentam se comunicar com as crianças falando italiano, né? Como se a criança realmente falasse o italiano. Eles usam muitas figuras, né, para a criança aprender através de imagens, né? A Alessia, ela foi uma que começou na escolinha falando praticamente o português. O italiano, ela fala poucas palavras até agora. Agora sim que ela já começou a falar bastante palavrinhas italiano. Aliás, ela tá falando bem agora. Mas ela entrou na escolinha falando praticamente o português. Por mais que o Domênico fale em italiano com ela, por ela passar mais o tempo comigo, eu só falo em português com a Alessia. Então, ela aprendeu praticamente o português, né? Então, na escolinha, lógico, tem aquela dificuldade que a professora fala assim, ela me pediu uma coisa, eu não estou conseguindo entender, mas assim, eles tentam sempre se comunicar com as crianças através de imagens, indicam as coisas para fazer, elas aprendem através de vendo os outros amiguinhos fazerem as coisas, né? Então, para isso daí não é um problema, tá, gente? Pelo menos na escola materna não é nenhum problema, não. Talvez na escola primária, né, que a criança vá com 6 anos, aí é um pouquinho mais complicado, porque a criança vai mesmo para se alfabetizar, né? Então, ali creio que seja um pouco difícil, mas assim, a criança ela começa falando português ou italiano, ela vai para a escola, tá, gente? E assim, hoje a coisa mais normal aqui na Itália é você chegar numa escola e você ver crianças falando as outras línguas. Porque tem muito estrangeiro, gente, tem muita gente. Na sala da Alessia tem uma criança que é filha de albanês, tem uma outra que é filha de uma venezuelana, tem uma que é espanhola, tem um outro que é filha de libanês. Então, assim, falam albanês, falam árabe, falam espanhol. Tem uma que fala francês também, que ela vem da Costa do Avorio, eu acho, Então, assim, é multilínguas as crianças, né? E elas conversam entre si. Inclusive, foi muito engraçado que esses dias a Alessia chegou da escola, o Domênico vai buscar ela, né? Quando ele vai buscar. Ela chegou em casa, a primeira coisa que ela veio correndo na cozinha, mamá, bonjour. Aí eu assim, bonjour, mas onde é que você está aprendendo francês? Porque ela tem uma amiguinha que fala francês, né? Mas não é problema, viu, gente? É muito interessante, mas assim, as crianças, gente, elas aprendem com uma facilidade, assim, invejável. Com 5, 6 dias, elas já começam a falar algumas palavrinhas já, porque aprendem muito rápido, elas são esponja, absorvem tudo. Última pergunta que me fizeram, crianças especiais, como é que funciona? Crianças autistas, síndrome de Down, crianças com déficit de atenção, dislexia, hiperatividade. Gente, elas estudam nas escolas junto com as outras crianças, tá? Elas não têm aquela coisa de escola especial. Tem casos, se for, por exemplo, crianças com autismo muito severo, né? Ou então crianças com síndrome de Down que de repente precisem realmente de ajuda, que não conseguem andar. Eles têm centros de reabilitação onde eles têm a escolinha própria para isso. Não é bem escolinha, eles falam terapia em grupo, que as crianças frequentam durante 3 meses, como se fosse realmente uma escola ali. Eles aprendem, né, a estar com outras crianças. Mas em casos de crianças que têm dificuldades, como vamos supor uma criança que tem um autismo leve, né?
dislexia, hiperatividade, ela vai estudar com as outras crianças também. O que acontece nesse caso? Que crianças que têm necessidades especiais, né, elas terão um professor que vai ficar completamente à disposição dessa criança, tá? Isso daí, gente, é dado, esse professor é dado a essas crianças através de consultas com profissionais, né? Após uma análise completa que a criança realmente precisa de ter alguém ao lado para poder ajudar, a própria prefeitura oferece a presença, né, desse profissional, desse professor que vai ficar ao lado dessa criança justamente para ajudar nas atividades, para ajudar a ser independente também. É muito interessante isso, gente, aqui na Itália, essa atenção com essas crianças. Na escola da Alessia tem bastante crianças com dificuldades. Só na sala dela tem duas crianças com autismo e tem uma outra que tem, eu não sei qual é, algum atraso na linguagem. Mas, graças a Deus, são crianças que têm um suporte de profissionais que são capazes de ajudar. Mas, gente, foi isso. Eu espero ter ajudado vocês a ter respondido as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, gente, que eu sempre falo, dúvida com relação à educação, basta que você entra no site do Comune da cidade que você vai morar. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Lá está tudo explicado de como funciona, o tempo de inscrição, quando fazer, tem tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau!